Olá pessoal, tudo bem? Olá, que tal? Como estão? Bom, vou fazer uma introdução de como está o mercado nacional e internacional e como faz para você ingressar nas universidades, tanto aqui no Brasil como no exterior. Bom, no Brasil, para você entrar numa universidade, você tem algumas opções, mas a principal opção é você fazer o Enem, já que ele te dá credibilidade para entrar em qualquer faculdade pública no país, dependendo da sua nota. Mas caso você não consiga entrar pelo Enem, você tenha dinheiro, você pode entrar numa universidade privada. E uma outra opção é você fazer o vestibular da própria universidade. Já internacionalmente, eu tenho um conhecimento maior de como funciona nos Estados Unidos e no Canadá. Para você ingressar numa universidade lá, se você não fez o high school, que é o ensino médio lá, você precisa fazer uma prova que testa seu nível de inglês. Essa prova tem o nome de TOEFL e IELTS e tem outros tipos também. Ela vai testar seu inglês em nível acadêmico, como você fala, como você escreve e se você ouve bem o inglês. Quanto maior a nota que você tirar, mais fácil para você entrar na universidade que você quer, na área que você quer. El ingeniero agrónomo diseña, implementa y administra las técnicas y equipos disponibles para la producción agrícola. Planifica métodos de almacenamiento y construye silos, almacenes y invernaderos. Se necesitan soluciones innovadoras y efectivas al campo para mejorar la producción sin descuidar el desarrollo sustentable de la agricultura. Propone la adopción de medidas que prevengan la erosión y el agotamiento del suelo y la superación de las fuentes de agua. Construye presas, sistemas de riego y drenaje. Trabaja en el diseño de maquinaria y equipos agrícolas y se ocupa de la mecanización agrícola y la electrificación rural. Existen buenas oportunidades en los sectores agrícola y agroindustrial para trabajar en investigación, generación y desarrollo de sistemas productivos y sus componentes tecnológicos. Opera en todas las etapas de la agroindustria, desde la planificación de la producción hasta la comercialización del producto. Lista de áreas de especialización: construcción rural, electrificación rural, ingeniería de suelo y de agua, extensión rural y difusión de tecnología, mecanización agrícola, planificación agrícola y tecnología de post-cosecha. El mercado de trabajo. Brasil es uno de los principales productores de alimentos. El país tiene la especificidad de dominar la tecnología aplicada a la agronomía tropical, produciendo mucho más comida en áreas más pequeñas. Por lo tanto, el ingeniero agrícola encuentra oportunidad en toda la cadena productiva a que domina el uso de la tecnología, explica Edson de Oliveira Vieira, coordinadora del curso UFMG. El mercado está bastante calentado para trabajar con la preparación de suelo en el riego en el norte de Minas Gerais y el noreste. El graduado también puede encontrar vacantes en fabricantes de maquinaria y equipos agrícolas para trabajar en desarrollo de nuevos productos, ventas y asistencia técnica. Otro mercado que se mantiene alto es el mercado de post-cosecha. Los productores de soya, café, azúcar, tabaco y frutas buscan a estos especialistas con el objetivo de reducir las pérdidas. Com a necessidade de uso racional de água, existe uma oferta de emprego no sector de região do Nordeste. Há uma demanda crescente de este profissional na indústria de açúcar e álcool, pero la oferta de vacantes segue la variação de preço de la cana en el bioticio. En el área ambiental, aumenta la demanda de evaluación de impactos ambientales, tratamiento y disposiciones de influentes de la actividad agrícola. En ganadería de explotación, los más solicitados son los especialistas en planificación agrícola y certificación de trazabilidad de productos. Toda la carne explotada debe recibir el selo de inspección federal, el CIF. El ingresado es responsable de actualizar información como identificación de animal, fecha de vacunaciones y stock de datos en los sistemas de manejo. Las vacantes para el ingeniero agrónomo se concentran en el sector privado y son más numerosas en las regiones Medio-Oeste, Sur y Sudeste, en las áreas irrigadas del Nordeste como Petrolina y Juazeiro, y en el norte de Minas Gerais. En las cooperativas agroindustriales, las mejores posibilidades están en Paraná. Bom, agora eu vou falar para vocês por que eu escolhi engenharia agrícola para falar no trabalho, pelo menos. Eu ainda não tenho certeza se é isso que eu vou cursar, porque eu ainda tenho dúvidas.
E eu vou falar em português porque fica mais fácil para a desenvoltura da minha pessoa, porque eu sou horrível em espanhol. Na verdade, eu comecei a olhar para engenharia agrícola depois que eu fui no passeio que teve na Unicamp de Portas Abertas o ano passado. E eu fui ver o curso e eu achei bem interessante por trabalhar com áreas como História e Geografia, que são duas áreas que eu gosto bastante. E eu tenho bastante facilidade. Por outro lado, tem matemática e física, que são as bases da engenharia, e eu não sou tão bom, mas eu pretendo gostar mais para poder ingressar nessa área. Além disso, o Brasil é um dos maiores produtores de todos os produtos agrícolas possíveis. Gado, soja, café, tudo que é possível, e as tecnologias de agricultura brasileira também são exportadas para fora. Então, por conta disso e pelos trabalhos que eu fiz de FESC já sobre agricultura, eu resolvi falar sobre engenharia agrícola aqui e virou uma opção de carreira para minha vida. Hola, hoy voy a hablar de un curso y el curso elegido fue el de Letras y Libras, que es especializado en la lengua brasileña de señales. Existen 2 grados de formación, la licencia, que forma profesores, maestros, y el bachillerato, que forma profesionales direccionados para todo el mercado de trabajo en general. Los formados en Libras pueden actuar en diversas áreas diferentes, en varios lugares diferentes. Por ejemplo, pueden actuar en escuelas públicas o privadas, en centros culturales, en ONGs, en institutos para deficientes auditivos, en centros de pesquisa, también en organizaciones que trabajan con la formulación de políticas de accesibilidad. Pueden trabajar en despachos de traducción, pueden trabajar como intérpretes en empresas de diversas áreas y también como traductores de audiencias jurídicas y muchas otras cosas. Bueno, como acababa de decir, en general, todas las áreas necesitan los profesionales formados en Libras, pero sí hay una mayor necesidad dentro del área académico y además el salario promedio de un intérprete de Libras aquí en Brasil está más o menos 1930, mientras el salario promedio de un profesor de Libras también aquí en Brasil es de 1468. Debido a todas esas opciones de trabajo ya presentadas, los formados en Libras tienen un campo de trabajo muy interesante, amplio y diversificado para explorar. Por lo tanto, pueden buscar ofertas de trabajo como profesores para los licenciados, pero también como pesquisadores, intérpretes, consultores y asesores. Por fin, me gustaría decir que 5% de la población brasileña es de personas con deficiencia auditiva y esto corresponde a más de 10 millones de personas en todo el país. Y de entre estas 10 millones de personas, 2,7 millones son de personas que tienen sordidez profunda, o sea, que no escuchan absolutamente nada. Diante de estas estadísticas, lo que pienso es que somos muy privilegiados, nacemos y crecemos nos comunicando y hablando y muy naturalmente, y no paramos para pensar en estos que no son tan privilegiados así. Yo creo que debemos tener empatía y debemos encontrar formas de incluir a estas personas en la sociedad, y una de las formas es aprender Libras. Entonces, en mi opinión, yo creo que deberíamos aprender Libras en la escuela desde pequeños, pues así la integración de esas personas en la sociedad sería muchísimo más rápida y mucho más natural también. Es esto lo que pienso. Con la ampliación de las políticas públicas de accesibilidad, la búsqueda por profesionales que tengan el dominio correcto de las Libras también está aumentando mucho. Por eso, el mercado de trabajo exige solamente el dominio correcto de la lengua y que los profesionales sepan desde los gestos más básicos hasta los más complejos. Además, los profesionales encuentran un campo de trabajo que está carente de profesionales, y esto hace con que los niveles de empleabilidad estén muy altos, principalmente dentro del área académico, porque no hay muchos profesionales, muchos professores calificados para actuar em la rede de ensino básica. Olá, meu nome é Kaique, eu falo sobre o curso que eu escolhi, que é Filosofia. Segundo a etimologia da palavra, filosofia vem do grego, que é uma união de philos, que significa apaixonado ou amigo, e sofia, que significa sabedoria ou conhecimento. Ou seja, o filósofo ele é o amante da sabedoria, é o amigo do conhecimento.
Ele é o grande responsável por estudar correntes de pensamento de diversas épocas e jogar luz sobre a sociedade em situações éticas. Ainda que ele atue de certo modo no campo abstrato, suas ações têm impactos reais. Afinal, foram a evolução do conhecimento e as diferentes formas de relacionamento que permitiram o desenvolvimento da sociedade. A área de atuação: prática do ensino, psicologia da educação, políticas educacionais, didática, tecnologias aplicadas à educação e assim por diante. O mercado de trabalho: a maior área de atuação para um profissional de filosofia é o ensino da disciplina nas escolas e universidades. Para conseguir uma vaga na área de educação, é preciso ficar de olho nos concursos ou processos seletivos em instituições públicas e privadas. No ensino superior, o filósofo pode conduzir pesquisas e projetos com alunos e professores. Apesar de ser a opção mais comum, o ensino da filosofia não é o único caminho a ser seguido, pois é possível atuar como consultoria e auxiliar no planejamento em empresas, para o governo ou outras instituições. Outras possibilidades incluem o trabalho em crítica de arte ou literatura, publicidade e análise do comportamento de indivíduos e da sociedade em órgãos de imprensa, além de produção e edição de textos sobre a área. Empregabilidade. Embora a taxa de empregabilidade seja baixa, ainda assim há oportunidades, porque muitas das vagas de professor de filosofia são ocupadas por pessoas que não vieram desse curso, vieram de cursos como história, geografia ou sociologia. E isso pode ser dado por também as escolas perceberem a filosofia como uma matéria não importante, assim não ligando muito para quem dá tal aula. Pode tanto ser um professor de história que teve que aprender filosofia com os próprios livros da escola, porque não lembrava nada das aulas que ele teve sobre isso, porque esse não foi o curso que ele escolheu, ao invés de um professor de filosofia de verdade que estudou essa matéria, porque eles pensam que tanto faz quem for fazer, porque não é algo importante para o aluno, então eles não ligam. Eles não se preocupam de pegar um professor de filosofia formado numa boa universidade, mas sim um professor de matemática, de português, de história. A distribuição. Infelizmente eu não consegui informação concretas ou dados desse tema, porque tem uma disponibilidade muito baixa de dados sobre filosofia, porque é um curso muito pouco procurado aqui no Brasil. A média salarial. O cargo de professor de filosofia inicia ganhando-se R$ 1.700 e pode vir-se a ganhar R$ 3.589. A média salarial para professor de filosofia no Brasil é de R$ 2.552. Agora, um comentário sobre o porquê eu decidi fazer filosofia. Eu sempre fui apaixonado por conceitos abstratos e teorias sobre ética, o bom e o mal, e os conceitos de relatividade. E a área que mais mexe com tais ideias é a filosofia. E também há um tempo eu assisti uma série chamada Merli, que fez com que eu percebesse a minha paixão por essa área, por essa matéria.
nombre es Julia y te voy a hablar de zootecnia. O profissional zootecnista é responsável por visar o bem-estar animal, reprodução, cria, especialização de animais e produtos. Pode trabalhar na área genética, pesquisas para melhorar a produção, alimentação, rações adequadas, ou seja, nutrição animal, gestão, orientação, acasalamento, inseminação artificial, tudo isso com animais de pequeno a grande porte, como por exemplo, suínos, bovinos, equinos, até mesmo com abelhas e peixes. Pode trabalhar em empresas, fazendas, zoológicos, indústria de alimentos, centros de pesquisas. Resumindo, zootecnia, genética, nutrição e manejo animal. Zootecnia é uma profissão que a cada dia ganha mais importância no agronegócio, até porque o Brasil é um dos maiores produtores do mundo. O mercado de trabalho é muito forte na região centro-oeste, onde se concentra boa parte das fazendas criadoras de animais do país. Na região sul e sudeste, atua principalmente na área de pesquisa, laboratório, vendas e exportação. Sudeste tem o maior índice de empregabilidade. Um profissional recém-formado, o salário é em média de R$3.000 e um profissional mais experiente varia entre 4 a 15, 20 mil reais. Mas tudo isso depende muito também de onde ele vai trabalhar, qual a carga horária, né? Se é em uma empresa, em uma fazenda, tudo isso depende muito. Eu escolhi falar sobre essa profissão porque eu sempre me interessei e gosto muito da área rural, do agronegócio e pretendo fazer uma faculdade e seguir com alguma coisa neste meio de ciências agrárias. Sobre a gastronomia. A gastronomia é um ramo que abrange desde a culinária, as bebidas, até os materiais utilizados e os aspectos culturais associados a ela. Ao contrário do que muitos pensam, o profissional formado em gastronomia possui muitas outras técnicas além da habilidade de manusear alimentos. Durante a formação, o profissional aprende sobre gestão, segurança alimentar, processos industriais, valor nutricional e características dos alimentos, legislação relacionada à indústria alimentícia, entre outros. As pessoas desta área podem trabalhar em chefe de cozinha, personal chefe, segurança alimentar, indústria alimentícia, gestão e consultoria. O mercado laboral na área gastronômica. O mercado na área gastronômica é muito abrangente. Você pode trabalhar em confeitaria, empresas de fiscalização sanitária, indústrias, escolas, hotéis, hospitais, além de atuar como crítico gastronômico e também no ramo editoral, escrevendo ou revisando livros de culinária. Exigências do mercado. O profissional tem que respeitar as regras de segurança alimentar para evitar possíveis contaminações, tem que ter gosto por servir e agradar as pessoas, tem que ter a capacidade de liderança e boa comunicação, e que também seja organizado, disciplinado e saiba gerenciar o tempo. Índice de empregabilidade. O índice de emprego é de 98%. Regiões mais e menos necessitadas para a área de gastronomia. As mais necessitadas são o Nordeste e as periferias, e as menos necessitadas são as áreas que são popularmente melhores economicamente, ou seja, se a índice salarial de uma grande empresa é por volta de R$ 3.434. A profissão médico do curso de medicina, e a carreira do médico ela é muito variada e muito diversa. Normalmente o médico, após se formar médico, ele faz uma especialidade, e as mais famosas são cardiologia, oftalmologia, radiologia, clínica médica, cirurgia geral, pediatria, ginecologia, obstetria, anestesiologia, medicina do trabalho, ortopedia e traumatologia e diagnóstico por imagem. O mercado de trabalho para médicos é sempre muito atrativo
pelas diversas funções que ele pode exercer e atuar. Entre eles, ele pode participar de centros de pesquisas, pode trabalhar em hospitais públicos e privados, clínicas, pode fazer sua própria clínica, universidades. O mercado espera do profissional uma pessoa atenta, uma pessoa dedicada, uma pessoa que saiba o que está fazendo e tenha certeza do que está fazendo. A taxa de empregabilidade atual, Elisina, é área para ser doutor é 97%. A região menos desatendida era o Sureste, 2,81 doutores por 1.000 habitantes. E as regiões mais carentes são o Norte e o Nordeste. O Norte com 1,16 médicos por 1.000 habitantes e o Nordeste com 1,41 médicos por 1.000 habitantes. A média salarial do médico pode variar muito com a especialidade que ele fizer, mas em média é de 4.000 a 8.000 reais. Escolhi essa profissão porque sempre falaram que eu tenho um perfil de ser médico, principalmente minha mãe, que é médica, e eu acho uma profissão muito curiosa, muito interessante e aparentemente muito gratificante.